Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja inundando nossas vidas, os nossos corações, amém? Amém. A vocês que estão aqui presencialmente e vocês que estão aí do outro lado, né? Em várias partes aqui do nosso país, né? Inclusive da Bahia, deve ter alguém lá nos ouvindo. Não sei se alcança outros países também, se tiver alguém, né? Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Desprenda de todas as coisas desta vida neste momento e vamos voltar, né, o nosso pensamento ao trono da graça, ao nosso Deus, que com certeza o Senhor vai falar ao nosso coração, como já tem falado, né? O Senhor fala de várias maneiras. Ele fala através da natureza, Ele fala através de um trovão, de um terremoto, de um vento, de um relâmpago. Ele fala através dos pássaros, Ele fala através do louvor, de uma cachoeira, né? Várias formas o Senhor tem nos falado. Algum dia vocês ouviram a voz de Deus? Pense aí. Um dia você ia fazer alguma coisa e você percebeu. Não. Algo me falou. Né? Algo me falou. Você que está aqui, você que está também nos ouvindo do outro lado, pense aí, reflita um pouquinho. Algum dia você ouviu a voz de Deus? Meus irmãos, é muito certo e sério e verdadeiramente Deus fala. Deus nos fala, meus irmãos. E nós precisamos ter discernimento em ouvir a voz de Deus. Estou falando com experiência própria. Alguns dias atrás eu falei aqui que depois que o homem pecou lá no Jardim do Éden, ele perdeu a capacidade de decidir e de escolher. Desde que pecou lá no jardim, meu irmão, o homem ficou com os olhos maus, com pensamento mau, com maldade. E ele ficou incapaz de escolher e de decidir por ele mesmo. Então nós temos que ter discernimento, humildade em ouvir a voz de Deus. Poucos dias atrás aí, eu estava numa situação para fechar um negócio, conversei até com o pastor. Pastor, sabe o que eu devo fazer, pastor? Você veja que o pastor é sempre na correria, né? Aí ele estava ali guardando a moto para vir para aqui, eu falei, pastor, é rapidinho. Sabe que eu devo fazer isso? O pastor pensou assim, Oswaldinho, pede a Deus e, né, desci. Pensei, orei, pedi. Não vou fazer, não vou. Pode, quem quiser falar para mim ir, fazer, mas não vou fazer. E não fiz, porque senti que era de Deus. E depois Deus me deu uma resposta e me mostrou algo muito melhor. Irmãos, isso eu estou falando uma experiência, mas já passei por várias. E em algum dia que eu decidi, de forma emotiva, se dei mal. Então, meus irmãos, nós temos que ter a humildade, discernimento em ouvir a voz de Deus, desde as coisas mais simples até as maiores. E eu quero falar para vocês aqui nessa noite, se a irmã aí do Data Show puder, escreve para nós aí. Um Deus que fala aos homens todos os dias. Escreve aí para nós, irmão, vai ficar bem memorizado. Um Deus que fala aos homens
todos os dias. Quando a gente fala homem, né, irmão, de forma genérica, né? Homem, mulher, jovens, criança, Deus fala. Deus fala. Mas eu quero que você foca no seguinte aqui nessa noite, olha só, foca nisso aqui. Ter humildade e discernimento em ouvir, atender a voz de Deus. Hoje eu encontrei com meu sobrinho, o Gabriel Molim, jovem abençoado, irmão. Não é primeiro meu sobrinho não, mas é uma pessoa rara de se encontrar. Como assim o irmão Marcelo? É uma pessoa também rara de se encontrar. Falo na presença e na ausência, onde eu estiver, na Bahia, na Venécia, em qualquer lugar. Como outros irmãos também. Eu conversando com o Gabriel, aí ele estava me falando de uma viagem missionária que eles vão fazer em Barra de São Francisco. Ele estava até precisando de um material lá, eu arranjei o material para ele. Agora o Marcelo confirmou comigo. Meus irmãos, com certeza, Deus falou ao coração de alguém para planejar, para gerenciar, para fazer essa programação e até Barra de São Francisco evangelizar ali aquela cidade. Então, alguém ouviu a voz de Deus. Deus falou, ele entendeu e vai colocar em prática. Sexta-feira, né, irmão Marcelo? Eles estarão indo para Barra de São Francisco para fazer um arrastão missionário ali naquela cidade. É para isso que Deus nos chamou, meus irmãos, para ir, para fazer a obra de Deus. Então vocês gravaram bem aí? Humildade, discernimento em ouvir e obedecer a voz de Deus. Um Deus que fala aos homens todos os dias. Abra a Bíblia de vocês aí, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebreus 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias por quem? Pelo seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Havendo Deus antigamente falado, de muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas. Profeta era a voz de Deus, era a boca de Deus, falando às pessoas, chamando as pessoas ao arrependimento, chamando as pessoas a voltarem para Deus. E desde o profeta Samuel até o profeta João Batista, que foi o último profeta que existiu na terra, que os profetas vieram até João, diz a palavra de Deus, Deus os enviou para conclamar o povo a voltar para Ele, a se arrepender dos seus pecados e se voltar para o Senhor. Mas depois que parou os profetas, Deus enviou o seu Filho, o Senhor Jesus. Nesses últimos dias, né, da era cristã em que vivemos, quem nos fala hoje é o Senhor Jesus, através da sua palavra. Mas quando a Bíblia diz que Deus falou antigamente na sua palavra, se nós voltássemos na palavra de Deus, lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 9, Gênesis 3, versículo 9, quando Adão e Eva pecou e se escondeu de Deus, o nosso Deus foi lá e falou com Adão e Eva. Um Deus que fala, um Deus que fala, um Deus que vai ao encontro do homem. E diz a palavra de Deus que Deus foi até ali. Deus passeava pelo jardim do Éden. E agora ele chama: Adão, Adão, onde você está? Cadê você, Adão?
É claro que Deus sabia. Deus sabia onde Adão estava. Mas ele queria que Adão tivesse uma reação. Ele queria ouvir da boca de Adão por que ele tinha escondido. E agora Adão diz: ah, Senhor, a mulher comeu do fruto e me deu do fruto. Nós pecamos, vimos que estava nus e nos escondemos. Um Deus que vai ao encontro do homem. Um Deus que fala ao homem. E o homem pode entender a palavra e a voz de Deus. Gênesis 3:9, Deus falou com Adão, falou com Eva. Depois, quando nós vamos um pouquinho à frente, Gênesis capítulo 4, versículo 9 também, Deus fala com outro homem. Já não era mais com Adão e nem Eva, mas agora Deus fala com Caim. Caim tinha pecado. Caim tinha tirado a vida do seu próprio irmão. Tirou a vida de Abel. E agora Deus pergunta: Caim, onde está o teu irmão? Irmãos, eu fico imaginando Caim lá no campo, né? Com aquele rancor, com aquela cara de assassino, né? Aquele temor. E agora ele ouve lá do céu bradar a voz: Caim, onde está o teu irmão? E Caim, aquele indivíduo rancoroso, sem educação, grosso, né? Ele vira para Deus e diz assim: sou eu o guardador do meu irmão? Né? Agora Deus diz: ao sangue do teu irmão clama a mim desde os céus, desde a terra até o céu. Então nós servimos a um Deus, irmão, que fala, um Deus que vê, um Deus que vem ao nosso encontro. Ele vem para nos abençoar, para nos enviar, para nos dirigir, mas vem também para nos corrigir, para nos chamar a atenção. Quando nós pensamos que estamos escondidos, Deus vem e fala conosco. O pastor pregou aqui, 3 domingos sobre Jonas, e a palavra veio a Jonas 2 vezes, Primeira vez, segunda vez, e Jonas ouviu a voz de Deus. Meu irmão, você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? Irmão, ouça a voz de Deus. Você vai falar: mas pregador, diácono Oswaldino, mas como? Abra os teus olhos espirituais. Coloca o teu raciocínio, o teu entendimento para funcionar. Busque a Deus a direção. Quando você for fazer alguma coisa, peça ao Senhor. Peça ao Senhor. E Ele vai falar com você. Irmão, ultimamente quando eu vou fazer determinadas coisas, eu tenho falado com Deus: Senhor, eu vejo apenas o que está diante dos meus olhos. Mas o Senhor vê tudo. O Senhor vê tudo, meus irmãos. Ele não vê só, aquilo que está diante dos olhos, mas Ele vê todas as coisas. E Ele sabe se é para o nosso bem. Ele sabe se nós vamos ser felizes, se nós vamos ser bem-sucedidos. Muitas vezes, irmãos, se damos mal porque nós não pedimos ao Senhor. Não buscamos a direção de Deus. Deus fala, meus irmãos. Deus sempre está falando. E aqui diz, Ele falou pelos profetas, fala hoje pelo seu Filho, Hebreus 3,15 diz assim, se hoje ouvires a minha voz, diz o Senhor, não endureçais os vossos corações. Então quando Deus falar, meu irmão, não questiona não. Não desobedeça não. Mas atenda. Aceita. Se for necessário, espera. Tenha paciência. E com certeza a resposta de Deus virá.
Provérbios 23, 26 diz assim: filho meu, dá-me o teu coração, observe os meus caminhos. Deus continua falando: filho, dá-me o teu coração, observe os meus caminhos, as minhas palavras, os meus ensinamentos. No dia 30 agora de novembro, pela misericórdia do Senhor, terminei de ler a palavra novamente, né? 30 de outubro. 30 de outubro, meus irmãos. Foi novembro não, novembro estava vindo ainda. Terminei de ler a Bíblia. Li o Novo Testamento, né? E o Velho. Aí terminou. Agora eu estou ouvindo, já estou lendo novamente o Novo. Tem ainda quase 2 meses aí, né? Eu vou começar no Novo. E estou fazendo aquela prática, né? No áudio. A gente deita lá num lugar de silêncio e coloca, ouvindo a palavra de Deus. Eu estou lá em Lucas. Glória a Deus. Meus irmãos, uma coisa que eu prestei bem atenção dessa vez, lendo a Bíblia, que já são várias vezes, é que Deus, irmãos, ele falava profundamente, de forma muito clara, aos profetas, aos homens. Então, quando você chega no livro de Jeremias, no livro de Ezequiel, quase todo o capítulo, Deus apresenta. E o Senhor disse: filho do homem, né? O Senhor se apresenta: filho do homem, se coloca de pé e ouve as minhas palavras. Ai, irmão, que maravilha, né? E glória a Deus que aqueles homens, né? Eles ouviam a voz de Deus e colocavam em prática, obedeciam ao Senhor, né? 1 Samuel 3, de 1 a 10. Eu não sei quantos anos tinha Samuel naquela época. Talvez que os irmãos teólogos, né, já estudaram, mas não sei se tem essa capacidade. Mas Samuel foi aquele menino que Deus deu a ele, né? Deu a Ana, sua mãe. E Ana foi e devolveu aquele menino lá para o templo. E aquele menino foi criado lá no templo. De ano em ano eles iam lá, visitavam ele, levava túnica para ele, roupa. E ele ficava lá no sacerdote Eli. E uma determinada noite Deus falou com Samuel. Não sei quantos anos Samuel tinha, se ele era um adolescente, se ele era um junior, se já era até um jovem. E ele dormindo: Samuel, Samuel. Foi lá: Eli, você que está me chamando? Não. Daqui a pouco, novamente, primeira, segunda, terceira vez. Na terceira vez, Eli falou: Samuel, deita lá. E quando te chamar, você vai responder: fala que o teu servo ouve. E era Deus falando com Samuel, meus irmãos. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Deus descendo lá da sua glória, né? E falando ali, já preparando Samuel, chamando ele para ser o quê? O primeiro profeta do povo de Deus. E vocês são estudantes da Bíblia. Samuel foi um grande homem de Deus, um dos maiores profetas. E a primeira e a segunda vez Samuel não entendeu nada, nunca tinha ouvido a voz de Deus. Mas aí o sacerdote orientou: olha, é Deus que está falando com você. E quando te chamar, você diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Meus irmãos, nós temos que ser assim também. Ter o ouvido, né? Bem aberto, bem atento, bem sensível a ouvir a voz de Deus. E quando Deus falar: sim, Senhor, eu estou pronto a atender e obedecer a tua voz, a tua palavra. Interessante que Ezequiel, capítulo 2, de 1 a 8, o Senhor também falou a Ezequiel. E Deus fala com o profeta: homem, filho do homem, coloca-se de pé e eu te falarei. E agora, né, Ezequiel ouve ali a voz de Deus, e Deus fala a ele: vai à casa de Israel, vai ao meu povo e fala para eles a palavra que eu te mandar, a palavra que eu colocar na tua boca, fala para eles. E Deus fala assim: ó, quer ouça, quer deixa de ouvir, fale.
Irmãos, às vezes nós desanimamos de falar porque não vai me atender mesmo, né? Ninguém mais converte. Mas a ordem de Deus é essa: fale. Você convida o seu filho para vir à igreja? Você convida o seu vizinho para vir à igreja? Você fala do amor de Deus e ele não te ouve, não? Continue falando. Quer ouça, quer deixa de ouvir, fale. Porque no último dia, ele não vai ter desculpa. Agora, se nós deixar de falar, Deus vai requerer o sangue na nossa mão. O irmão Valmo falou aqui no agradecimento uma coisa muito séria. Às vezes a gente convive com a pessoa, meu irmão, tanto tempo. E nós conversamos tanta coisa. Conversamos de tudo, menos da palavra de Deus, do amor de Deus. Então nós temos que achar uma brecha, um meio de falar do amor de Deus. Aconteceu com o Valmer, a mesma coisa que uma vez aconteceu comigo. Nós tínhamos um fiscal, na época ainda era cobrador de ônibus, nós tínhamos um fiscal ali no terminal do Ibis, um senhor já de idade. Ele usava um óculos, uma lente muito grossa, me lembro muito bem. E ele era uma pessoa super crítico do evangelho. Zombava dos evangélicos. Sabe aquela pessoa que procura ponta para chegar e sempre... E quando ele sabe que você é evangélico, ele chega e fala perto de você para ver se você reage. Sabe o que aconteceu? Aquele homem morreu. E assim, durante o dia eu via ele várias vezes, que era uma época ainda que o fiscal entrava no ônibus para anotar o número da roleta, cada viagem. E sempre ele entrava com piadas, com brincadeira, e às vezes com brincadeira para criticar os evangélicos. E quando ele morreu, foi a primeira coisa que eu lembrei, meu irmão. Falei, meu Deus, seu fulano de tal morreu. Eu fui às vezes lá ver ele no velório. E quantas vezes eu vi esse homem zombando do evangelho, eu podia dar uma repreensão nele, falar do amor de Deus para ele, não falei. Com certeza ele ouviu também, porque o evangelho é muito pregado, né? E tem muitas igrejas, ele deve ter ouvido de outras pessoas, como ele era um crítico do evangelho. Sabe como que ele morreu? Deu uma chuva muito forte aqui em Vila Velha, inundou tudo, e ele mexia com um galo de briga. Ele foi lá salvar os galos e foi contaminado com xixi de rato. E morreu. Mas nós não podemos perder. Principalmente, irmãos, as pessoas da nossa família. Porque nós estamos junto com eles. Porque, meus irmãos, olha só, nós nos preocupamos em campanha de missões nacionais, estaduais, mundiais. Trabalhamos, enviamos pessoas e contribuímos e fazemos para lá, para lá. E os que estão do nosso lado, meus irmãos, junto conosco, nós temos que falar. Precisamos falar do amor de Deus. Então, meus irmãos, é um Deus que fala conosco, nos desperta. Atos capítulo 8, 26 a 39. Disse: o Senhor nosso Deus enviou o seu anjo. O Senhor enviou o seu anjo e falou com Felipe: Felipe, vai lá. Chega naquele carro lá onde está aquele eunuco lá. Fala para ele, explica para ele da minha palavra. Felipe foi. Chegou até a carruagem. Explicou para ele a profecia que ele estava lendo. Né? O eunuco creu no Senhor Jesus. Parou a carruagem e foi batizado. Um Deus que fala ao seu povo, fala aos seus servos. E ele continua falando conosco nesses dias. Nós encontramos ainda Atos capítulo 18, versículo 9. Mais uma vez Deus fala. Deus chega para Paulo e diz assim: não temas. O Senhor disse em visão a Paulo: não temas, mas fale e não te cales. Com certeza, né? Paulo estava em determinada cidade,
a perseguição tremenda, ameaças de morte, de apedrejamento. E agora o Senhor chega para ele e encoraja. Paulo, não temas, meu filho, eu estou com você. Mas fale e não te cales. Atos 18, versículo 9. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. E ainda Lucas 19:40 diz assim, Lucas 19:40, se esses se calarem, as pedras clamarão. Então, meus irmãos, nós temos que falar. Meus irmãos, eu tenho um propósito na minha vida. Independente se vai gostar, se vai deixar de gostar, se vai me aceitar, se vai me rejeitar, eu tenho falado. Eu tenho falado. Não podemos deixar de falar. Porque muitas vezes a pessoa não tem, meus irmãos, um discernimento. Não tem um conhecimento de Deus, da palavra. E se nós conhecemos e temos convicção, nós temos que ter ousadia de falar da palavra do Senhor. Porque Deus tem mandado que nós falamos. Nós estamos chegando ao final, já demos 21 horas ali, né? Eu quero dizer para vocês que desde Gênesis, quando Deus falou com Adão, quando Deus falou com Caim, e continua falando até nossos dias através do seu Filho Jesus Cristo, e Ele continuará falando, nos despertando a uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida de comunhão com Ele. Mas chegará um momento, chegará uma hora, e creio eu que essa hora está chegando, que Deus vai falar pela última vez. Um Deus que tem falado, né? Vamos chutar aí aproximadamente 6.000 anos ou mais alguma coisa, né? De Adão até agora. Chegará um momento que Ele vai falar pela última vez. Como que é o título do hino 108? Quem sabe? Pode falar. O título do hino 108. Ninguém sabe, não? Chamada final. Grava essa frase, meus irmãos. Grava. Pode ser perguntado outra vez. O título do hino 108. Chamada final. Então, meus irmãos, Deus que vem falando, né? Antigamente, pelos profetas, nos nossos dias, pelo Senhor Jesus, pelos pastores, pelos pregadores, né? De várias maneiras, missionários, pela natureza. A natureza tem pregado para nós, mas chegará um momento, meus irmãos, que Ele vai falar pela última vez. E quando nós abrimos a palavra de Deus, em Mateus 25, a partir do verso 31, diz que o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Ele vai reunir todas as nações diante dele. E vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E aí vai ser quando ouviremos aquela palavra final, né? Os que tiverem à direita, vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas os que tiverem à sua esquerda, ides maldito para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu não vos conheço. Então, meus irmãos, enquanto Deus está falando, enquanto Jesus está falando, vamos ter nossos ouvidos atentos, ter discernimento e humildade em ouvir a voz de Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus, meus irmãos, completa essa palavra no coração de cada um de nós. Vamos ouvir a voz de Deus. Amém? Vamos cantar?
Cadê os tocadores? 108 para fechar? Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando os crentes ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem o porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então pra Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Meu Deus, meu Pai, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Obrigado por este momento alegre, maravilhoso que passamos na Tua casa. Obrigado por ter falado ao nosso coração nessa noite, através do louvor, através da palavra. Que possamos, ó Pai, ter nosso ouvido, nosso entendimento aberto para ouvir a Tua voz e obedecer a Tua palavra. Te oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.